Olá, tudo bem? Controle dos pensamentos e sentimentos. No vídeo anterior eu disse que houve um período de uns 6 ou 7 anos em que eu me dediquei muito, quase que inteiramente, a exercitar o controle sobre os pensamentos e sentimentos. Os resultados foram excelentes. Muitos problemas desapareceram e desapareceram por um motivo muito simples. A maior parte dos nossos problemas são apenas imaginários. Eu tenho plena consciência de que, para quem está passando por um momento difícil, um momento realmente difícil na vida, ou para quem está atravessando uma fase na vida com muitos problemas, essa declaração pode parecer inoportuna ou até mesmo mentirosa. Eu sei disso porque, pouco tempo atrás ainda, eu passei por um período com problemas e os problemas, em determinado momento, fugiram ao meu controle. Eu estive por alguns anos focado no questionamento, né? Quem me acompanha mais tempo sabe disso. Para fazer um exercício honesto de questionamento, é preciso analisar as coisas com o máximo de neutralidade possível. Neutralidade. Que neutralidade é essa? É não ver as coisas como positivas ou negativas. Senão nós estamos tomando partido. É não dar uma conotação boa ou má para as coisas. Simplesmente investigá-las com espírito de isenção, com espírito de imparcialidade. Isso é neutralidade. Por conta desse exercício, de alguns anos de exercício nesse sentido, eu não pratiquei nenhuma forma de controle sobre a mente. Se eu controlasse a mente, se eu exercesse alguma forma de controle sobre a minha mente, a minha investigação estaria comprometida. Eu estava plenamente ciente dos riscos que eu corria e sabia que seria um processo árduo. Para outros talvez não fosse, para mim, que sou uma pessoa sensível, foi um processo árduo. Mas confesso que entre perdas e ganhos, gostei do resultado. Mas eu dizia que no período anterior a esses anos de questionamento, eu exercitei o controle sobre os pensamentos e sentimentos e que os resultados foram excelentes. Eu disse que muitos problemas desapareceram e que esses problemas desapareceram por um motivo muito simples. Porque a maior parte dos nossos problemas são, sim, apenas imaginários. Eu adotava essa abordagem no meu período espírita e muitas vezes na internet, no YouTube, no site Espírito Imortal e em fóruns de que participei, eu fui acusado de propagar autoajuda, como se isso fosse uma coisa assim de depreciativo. Eu não tenho nada a ver com a sabedoria de Facebook que vendem como se fosse autoajuda. Autoajudar-se, ou seja, ajudar a si mesmo, é o procedimento mais nobre que um ser humano pode praticar na face da Terra. Alguém pode querer me interromper, né? Alguém assim muito cristão, né? Pode querer me interromper nessa hora para dizer que a coisa mais nobre que podemos fazer não é ajudar a nós mesmos, mas ajudar o próximo, nossos irmãozinhos mais necessitados. E aí eu tenho que repetir uma verdade muitas vezes repetida. Para nós termos reais condições de ajudar alguém, é preciso que antes nós nos ajudemos a nós mesmos. Só quando estamos bem, só quando estamos equilibrados, temos condições efetivas de acrescentar algo de útil a quem precisar e, mais do que precisar, a quem estiver receptivo a isso. Que também não adianta dar murro em ponta de faca, né? Ajudar a si mesmo é uma atitude nobre porque afirmamos nossa autonomia e nossa autossuficiência. É claro que ninguém é totalmente autossuficiente. Todos precisamos
em maior ou menor medida, uns dos outros. Mas quanto mais conseguimos nos bastar a nós mesmos, melhor. Quem cuida da sua saúde física e mental não vai engrossar, aumentar as filas do SUS. Quem é previdente dificilmente vai precisar pedir alguma coisa emprestada para alguém. Quem cuida dos aspectos emocionais, ou o que poderíamos chamar de aspectos energéticos ou espirituais, para quem prefere essa nomenclatura, não precisa de religiões com seus templos, igrejas, centros espíritas e seus líderes, que é bom que se lembre, nem sempre essas pessoas têm condições de cuidar de ninguém. Nesse período em que eu me dediquei ao exercício do controle sobre os pensamentos e sentimentos, eu ainda não havia descoberto algumas coisas que considero muito importantes a respeito da mente. Depois desse período, eu aprofundei algumas investigações e cheguei mais perto de um controle mais eficaz. Eu dava muita atenção ao pensamento. O pensamento é formado de palavras, e palavras são símbolos, A palavra não é a coisa que ela descreve. Ela é um símbolo da coisa que ela descreve. A palavra cadeira não é uma cadeira, está simbolizando uma cadeira. Por mais que a palavra tenha poder, ela ainda é um intermediário. Antes de prosseguir, eu tenho que explicar uma coisa. Quando eu digo que a palavra tem poder, eu já fico me adiantando a possíveis críticas, para poupar o tempo das respostas. Quando eu digo que a palavra tem poder, eu não estou me referindo a qualquer sentido místico. Eu me refiro ao sentimento que a palavra é capaz de gerar. Não tem como negar isso. Todas as ofensas, os insultos, as maldições verbais são compostas de palavras. E essas palavras podem magoar profundamente, podem gerar ódio e outros sentimentos não desejados. O mesmo se dá com as palavras de carinho, as palavras de motivação, palavras de incentivo. Elas geram sentimentos. Se as palavras externadas, ou seja, as palavras escritas ou faladas, têm o poder de gerar sentimentos, é evidente que as palavras que andam soltas em nossa mente, articulando pensamentos, também geram sentimento. Pelo fato dessas palavras não serem proferidas, não serem externadas, elas podem até não gerar resultados imediatos. Elas podem não gerar sentimentos tão vivos como se elas fossem externadas e direcionadas a alguém. Mas elas formam um padrão em nossa mente. As palavras, as expressões e até frases mais presentes em nossa mente formam um padrão de pensamento que gera sentimentos. Eu obtive muito sucesso com essa prática, mas tenho que fazer uma ressalva em relação aos sentimentos. A única coisa que não fechava totalmente. Por conta das crenças que eu adotava na época, seguindo uma rígida moral espírita cristã, eu não aceitava com naturalidade sentimentos considerados negativos, como é o caso da raiva. Então eu me esforçava muito para reprimir esses sentimentos. Eu nem usava essa palavra reprimir, mas percebo que no final das contas é isso. Nunca deu certo. Não devemos reprimir sentimentos. Não estou dizendo que temos que extravasar os sentimentos como a raiva em cima de alguém, embora às vezes dá uma vontade, Dá uma vontade. Fazer voar objetos, é legal, bem legal. Mas o sentimento, depois de gerado, ele vai se manifestar de alguma forma, Ou ele vai ser diluído aos poucos, aos pouquinhos, e isso acarreta o mau humor. Ou ele, depois de fortemente reprimido, vai ficar quase inconsciente, vai ficar
logo abaixo da superfície da consciência, gerando uma forte tensão ou ansiedade, ou ele poderá até mesmo provocar doenças físicas. Pela minha experiência, eu aprendi que o mais adequado, o mais salutar, é apenas observar o sentimento, como se estivéssemos olhando de fora, sem nos identificar com ele. Posso falar mais sobre isso em outra ocasião. Mas o meu foco maior era sobre o pensamento. Até porque muito raramente, durante todo esse período, muito raramente mesmo, eu sentia algum sentimento negativo. Eu escrevi muito, dei muitas palestras sobre o pensamento e o controle que devemos exercer sobre o pensamento se quisermos ter uma vida mais leve, uma vida mais alegre e mais equilibrada. Mas eu dizia que o pensamento é formado por palavras, né? Ou é composto de palavras. E a palavra, por mais que ela tenha poder, a palavra ainda é um intermediário. A palavra não é a coisa em si. Eu tive muitas experiências muito diferentes umas das outras que me levaram à conclusão de que mais eficaz do que o pensamento é a imaginação. E eu poderia falar muito sobre isso. São muitas experiências. A imaginação é tão importante, tão grandiosa, tão poderosa, que ela é capaz de manter grande parte da humanidade crente na sua verdade religiosa. O que leva as pessoas a acreditar no aspecto sagrado da sua religião, acreditar no miraculoso, acreditar no sobrenatural, na intervenção espiritual e outras coisas, não é nada mais que a imaginação. Eu não poderia usar um exemplo melhor de religião que não fosse o Espiritismo, né? Já que eu estive muito presente nesse meio. Nos grupos mediúnicos, me dá vontade de rir porque algumas pessoas pensam que eu pego no pé do Espiritismo. Não adianta eu falar muito de outras religiões se a minha maior experiência foi dentro do Espiritismo. E nos grupos mediúnicos em que eu atuei como dirigente, né, como trabalhador ou como pesquisador, os chamados médiuns tinham visões. Num dos centros espíritas em que eu trabalhei, se acreditava que o centro espírita físico, né, ele estivesse vinculado a um hospital no plano astral. O hospital tinha até nome, era Hospital Amor e Caridade. Eu vi esse hospital, lembro do Roque Santeiro, faz tempo, 85. Meninos, eu vi esse hospital. Em algumas ocasiões observei detalhes e até supostos espíritos desencarnados, que em tudo se pareciam com nós encarnados. Agora, eu vi porque existia, ou eu vi porque muitos viam, muitos descreviam, e o ambiente de crença em conjunto, com a devida preparação antes da abertura dos trabalhos, que provocava um relaxamento mental, provocando assim um estado alterado de consciência, e incentivava a imaginação. Eu opto pela segunda opção, porque depois que eu deixei de acreditar, ou melhor, antes de deixar de acreditar, quando comecei a colocar em dúvida, não vi mais nada. E é claro que um adepto fervoroso do Espiritismo pode dizer que eu não vi mais porque saí da corrente vibratória. E o fato é que nem a minha opinião nem a dele podem ser provadas. Deixa por isso mesmo. Mas o ambiente mediúnico de um centro espírita é algo que eu considero como um excelente exemplo do poder da imaginação. Imaginamos tanto a ponto de ver com os olhos da mente. Outro exemplo são minhas experiências de projeção consciente. Quando eu era espírita, acreditava que estava no plano astral. Ainda uso essa nomenclatura plano astral por falta de outro termo melhor, Não precisa estar inventando palavrinha. Mas acreditava então que estava no plano astral interagindo com espíritos que habitam esse plano.
Quando me propus a desafiar minhas crenças, percebi que os cenários eram construídos e modificados conforme o sentimento e a imaginação. Medo provocava um cenário de medo. Euforia provocava um cenário deslumbrante. Tudo de acordo com o estado de espírito do momento. Tive algumas experiências no que eu poderia chamar de plano mental, na falta de nomenclatura melhor, em que vi os pensamentos sendo formados, vi os pensamentos ganhando forma, sendo criados e externalizados instantaneamente, praticamente instantaneamente. Outro exemplo são as experiências com os chamados enteógenos. Quase sempre o que as pessoas experimentam nessas experiências reflete o seu estado de espírito no momento da experimentação, tá? Refletem as suas crenças mais arraigadas e a sua imaginação. Se você imaginar, acontece. Além disso, há exemplos muito conhecidos de como a imaginação atua. Um exemplo dos mais repetidos, que você já deve ter ouvido umas 10 vezes, é a do limão. Imagine um limão, né? Você corta o limão ao meio, fica com metade do limão na mão, aperta o limão com a mão e põe a metade do limão dentro da boca. Eu já estou salivando. Muitas pessoas começam a salivar só de imaginar. Eu tenho muitos exemplos mesmo, pessoais que eu vivenciei, que eu experimentei, de como a imaginação é capaz de conduzir, de certa forma, a nossa vida, em alguns casos, até mesmo de provocar alterações substanciais na vida. Mas muito mais importante do que exemplos isolados é observar um grande período de tempo. E eu me dedico a isso. Observando um grande período de tempo, nós podemos constatar que aquilo que ocupa a nossa imaginação repetidamente, a ponto de formar um padrão, tende a se materializar em nossa vida, tende a se tornar isso que chamamos de realidade. E eu acho que não poderia dar um exemplo melhor do que o período mais recente da minha vida. Decidi me dedicar ao questionamento, né? E me dediquei a isso da maneira mais profunda possível, sabendo, estando plenamente ciente do risco que corria. E os resultados começaram a aparecer aos poucos. Aquilo que ocupava a minha mente, todo o esforço de pensamento e imaginação para produzir conteúdo questionador, foi aos poucos fazendo parte da minha vida, se apresentando em todos os setores da minha vida, se materializando, ganhando forma. Tudo que ocupa a nossa mente por tempo suficiente e com intensidade suficiente para criar um padrão, nós acabaremos experimentando, de alguma forma, nisso que chamamos de realidade. Muita força e paz para você.